noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, bem-vinda, bem-vindo mais uma vez ao Caminhando na Umbanda. Hoje iniciaremos uma série de vídeos sobre o mistério de Exu e Pombagira, né? Vocês pediram e eu atendi, mas não falei antes, porque nós precisamos falar de outros assuntos para que pudesse dar sustentação ao mistério de Pombagira e Exu, para que ficasse mais fácil o entendimento. Inclusive, gostaria de pedir a você, meu irmão e minha irmã, que desse mais uma olhada no vídeo que eu deixei sobre direita e esquerda, para que você possa entender melhor a energia direita e esquerda, e assim entenderá melhor o mistério de Exu e Pombagira, tá certo? Bem, vamos resolver a equação. A equação é Exu, São Miguel Arcanjo, Santo Antônio e o diabo. Estamos falando de sincretismo de Exu, não é isso, gente? Gente, vamos começar com o diabo. O diabo, ele foi criado pelo cristianismo, que é uma religião maniqueísta. O que é uma religião maniqueísta, gente? É uma religião que divide o bem e o mal. Há uma dualidade entre o bem e o mal, né? A maioria das religiões africanas, dos irmãos que foram escravizados, não existia o maniqueísmo, né? Então, a própria divindade que ajudava era a própria divindade que castigava a depender da necessidade. Certo? No maniqueísmo há uma diferença, né? Deus é bondade, enquanto há uma oposição a Deus que foi criado pela Igreja Católica, pelo cristianismo, o diabo, que é a entidade maligna. Né? O diabo nem sempre foi como é, gente. No passado, o diabo era, por exemplo, o dragão, ele era um dragão, ele já teve outras formas, mas na Idade Média, a igreja tinha a intenção de domínio, né, sobretudo, e de aniquilação das religiões greco-romanas do norte da Europa. Então a igreja fez o diabo como se fosse uma coxa de retalhos, né, pegou características de deuses greco-romanos e fez o diabo. Por exemplo, os chifres, o pé de bode, foram tirados do deus Pan, um deus grego. O tridente de Poseidon, um deus grego, e de Netuno, um deus romano. E assim foi criado o diabo rabo, gente. Também foi tirado de uma religião do norte da Europa. E assim a igreja criou, personificou o diabo, né, com imagens de divindades de outras religiões, para que houvesse o domínio. Certo, gente? Por que eu estou falando isso? Porque quando há as entradas, as expedições na África, dos portugueses e espanhóis, eles encontram diversas culturas, né? Apesar de que, naquela época, eles entendiam, vejam vocês, a ignorância e o racismo, que a África era como se fosse um grande país, né? Que tinha ali os povos e tal. Enquanto a África, na verdade, é um continente imenso, gente, um continente imenso, diversas religiões, diversos povos, diversas culturas, diversos países, não é verdade? É um continente riquíssimo. Mas, fazendo ali as expedições, eles encontraram algumas divindades que eles não concordavam com o culto. A exemplo de Aluvaiá, do povo Banto, né, um inquice, de Exu, né, do povo Nagô, de Lebá, que é um vodum do povo Jeje, né? Lembrando que o povo Jeje, na verdade, é a junção de diversos povos, né? Do reino de Daomé. O reino de Daomé era dividido entre o povo, diversos povos e o povo Nagô. E o povo Nagô, o povo Yorubá, chamava os outros povos de Jeje, que significavam forasteiros. Certo, gente? Bem, gente, eles encontraram essas divindades e não concordavam. Por quê? Porque as estatuetas ligadas a essas divindades eles achavam tenebrosas, porque tinha o falo grande, né? Tinha olhos grandes, boca grande, tinha sacrifício de animais, muito azeite, mas era pura ignorância, porque o falo grande, gente, ereto, significava, na verdade, fertilidade. Não é? Os olhos grandes, aquele que tudo vê. A boca grande, o Exu, o Aluvaiá, o Lebá, sendo aquele que faz a comunicação entre o céu e a terra. Né? Então, essas divindades foram no Brasil, com a chegada dos irmãos escravizados, foram tidas como demoníacas, ligadas à magia negra da época. Né, gente? Então, assim, eles tinham medo dessas divindades. Né? Os brancos tinham medo dessas divindades, os escravocratas. Né? E acabou existindo o sincretismo entre Exu e o diabo na Bahia e nos estados do Nordeste, alguns estados do Nordeste. Por que não foi feito sincretismo com Santo Antônio, como é feito no Sudeste e no Sul? Porque Santo Antônio, na Bahia,
e no Nordeste, ele tem extrema importância. É o santo mais importante. E qual seria o orixá mais importante na época da escravidão? Um orixá bastante cultuado e importante era Ogum, gente, porque Ogum era o dono do ferro, da coragem, o guerreiro, ou aquele que viria abrir as cinzalas e retirar os negros que estavam subjugados, né? Então, para os negros havia uma importância muito grande de Ogum. E no Nordeste, Santo Antônio, bastante importante e também significava abertura de caminhos. Por isso houve o sincretismo entre Ogum e Santo Antônio na Bahia e em alguns estados do Nordeste. E, por conta do racismo, houve um sincretismo entre Exu e o diabo. Certo, gente? Bem, gente, no Sudeste, nós temos a importância muito grande de São Jorge, sobretudo no Rio de Janeiro, não é? Então, assim, por essa importância que tem São Jorge no Sudeste, houve o sincretismo de Ogum, orixá de extrema importância na época da escravidão, com São Jorge, certo, gente? E Exu, no Sudeste, foi sincretizado com Santo Antônio, né? Por quê? Porque, primeiro, Santo Antônio também era um santo, quando em vida, bastante eloquente. E também, a abertura de caminhos lá, houve uma interpretação diferente. Né? A abertura de caminho no sentido de sentimentos. Né? E como considerava que Santo Antônio era um santo muito próximo a nós, não é? E Exu também, havia essa proximidade de Exu com nós humanos, então houve esse sincretismo no Sudeste. Então, vamos recapitulando. No Nordeste, Bahia, sobretudo, Exu sincretizado como diabo e Ogum sincretizado como Santo Antônio. No Sudeste e Sul, Ogum sincretizado como São Jorge e Exu sincretizado como Santo Antônio. No Sul também, em algumas casas, há um sincretismo de Exu com São Miguel Arcanjo, certo, gente? Com São Miguel Arcanjo, sendo que lá algumas casas entendem que São Miguel Arcanjo seria o líder de Exu, né? Que nós não concordamos, já que São Miguel Arcanjo é um arcanjo, ele é um ser mítico do cristianismo, e Exu é uma divindade africana, é uma energia. Então não há hierarquia entre São Miguel Arcanjo e Exu. Né? Se nós entendemos como apenas sincretismo, São Miguel Arcanjo e Exu, aí sim, porque não há hierarquia, certo? Mas se nós colocamos São Miguel Arcanjo como a luz nas trevas acima, o líder da esquerda, o líder dos Exus, aí eu não entendo como correto, porque Exu não tem líderes, certo, gente? Exu é o líder de si mesmo, Exu, e quando eu falo Exu, o mistério de Exu e Exu de Pombagira, tá certo, gente? Então, neste primeiro vídeo, era isso que eu queria dizer, e nós daremos continuidade, servindo esse vídeo como alicerce para continuarmos, né? Assim nós entendemos agora, a partir de agora, nós já entendemos a diferença no sincretismo no Brasil, né? Que há diferença entre Exu e Diabo, Exu e Santo Antônio, Exu e São Miguel Arcanjo. Tá certo, gente? Então fica com a gente, agradeço pela presença, compartilhe o nosso vídeo se você gostou, meu irmão e minha irmã, e Larói Exu!